Essa capa que você viu aí não é só para chamar a tua atenção, não, tá? Olha aqui algo que eu vou dizer. Quantas vezes você pegou a sua Bíblia e fez assim, ó, Deus, fala comigo, e abriu ela em qualquer página? Você já não fez isso? Você tem que entender uma coisa. Eu sou o Bispo Fabrício Dias e eu quero falar algo para você. Ó, isso aqui não é um livro de sorte, não é um livro para você levar ele com situações ao acaso, não. Eles são instruções, aqui são instruções que Deus deixou para mim e para você. E para isso Ele quer que a gente conheça ela. E eu estou aqui no YouTube todo dia, estudando a palavra de Deus no contexto geral, para levar esse conhecimento a você. E eu já sei o que você vai me dizer. Você vai falar assim, bispo, eu já comecei a estudar com algumas pessoas, com bispos, pastores, apóstolos, eu comecei a estudar, mas não tem uma continuidade do estudo, para-se no meio do caminho, eu quero estudar ela toda, ó. Nesse capítulo que nós vamos ler hoje, eu vou ler hoje com você, Marcos capítulo 15. Eu estou a 2 capítulos de acabar o livro de Marcos. Já acabamos Mateus, já acabamos Gênesis, estamos aqui em Marcos. Então vem comigo, vem estudar a Bíblia comigo aqui, porque vai ser uma bênção para você não mais, quando desejar que Deus fale com você, você não precise somente pegar e abrir ela. Você pode sim, quando estiver lendo, pedir isso para Ele, mas quando você desejar que Ele falar para você, ele venha falar com você, podemos dizer assim, vai estar a palavra memorizada na sua mente. Por quê? Porque você conhece ela. Então vem conhecê-la comigo. Eu quero estudar e hoje nós vamos estudar um capítulo. Fica comigo até o final, vai ser uma bênção para você. Você não vai se arrepender, porque centenas de pessoas têm feito isso e têm sido abençoadas aqui no canal Bispo Fabrício Dias. Já se inscreve, abre a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 15. Eu quero estudar esse capítulo com você e fazer um compromisso de estar de Gênesis a Apocalipse estudando a Bíblia com você. Vamos nessa maratona comigo? Vem, você aceita? Se aceita, já se inscreve aqui, porque quando você se inscreve, eu sei que você aceitou o desafio. Ou você não gosta de desafio, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. O que é isso? São desafios, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer. Eu venci os desafios, Jesus disse. Então, vem nesse desafio comigo, vem conhecer a palavra, para que isso não seja o acaso na sua vida, que seja algo verdadeiramente um alicerce na sua vida, na sua família, em todas as áreas, para a glória de Deus. Vamos lá? Já abriu a sua Bíblia? Diz assim, ó, Jesus perante Pilatos. E se você aceita o desafio, eu já tenho Mateus lido aqui e estudado, Gênesis também. Hoje e amanhã, se você aceitar esse desafio comigo e vier comigo nessa fé, nós teremos aqui já o livro de Marcos também concluído. Já iremos começar o livro de Lucas, tá bom? Então vamos lá, diz assim o primeiro versículo. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos, né? O entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou. És tu o rei dos judeus? Pilatos perguntou para ele. Respondeu Jesus. Tu o dizes, né? Você é que está dizendo. Olha que interessante. Nós vimos no capítulo anterior Jesus sendo preso. Nós vimos Pedro negando ele. E situações como essa que estamos vendo aqui no livro de Marcos, nós também nós estudamos, podemos dizer assim, no livro de Mateus, porque, como eu tenho dito para você, os evangelhos, eles são ligados, né? São perspectivas diferentes de várias pessoas, de 4 homens que, à luz da sabedoria, da inspiração do Espírito Santo, relataram o que aconteceu, deixando ali um conhecimento sobre Jesus, deixando ali fatos que aconteceu quando eles caminharam com Jesus. E Lucas vai ser muito bacana, que nós vamos começar depois de amanhã. Por quê? Lucas, ele não caminhou com Jesus, só que ele veio e procurou conversar com os homens de Deus, conversou com Pedro, conversou com Tiago, conversou com João,
e ele foi colhendo as informações. Por isso que você vê muitos detalhes profundos no Evangelho de Lucas, porque Lucas, o médico, ele vai relatar muitas coisas que você não vê nos outros evangelhos. Você vai ver coisas maravilhosas, coisas que você não viu nos outros. Por quê? Vão ter mais riquezas de detalhes. É a mesma coisa de eu pedir para você contar uma história para mim mais resumida, ou eu falar para você, detalhe bem essa história com mais detalhes. Que hora exatamente que você acordou? Que hora que você escovou os dentes? Que hora que, quando você foi escolher a camisa, que cor de camisa você tinha de opção para escolher? Então, se você for contar uma história para mim, você pode contar ela com menos detalhes ou com mais. Mas nada vai mudar o resultado final. Isso é o que representa os evangelhos. Os evangelhos são histórias contadas de maneiras com detalhes a mais ou detalhes a menos, mas nada que mude o resultado final. Para mim estar gravando aqui esse vídeo para você, eu tive que me trocar, pus essa roupa social, pus a gravata e estou aqui. Olha para você ver, contei como que eu me preparei para estar aqui gravando, estudando o capítulo 15 com você, não foi? Só que agora eu posso chegar e falar, ó, quando eu cheguei ali no meu guarda-roupa, eu tinha uma gravata que combinava com essa camisa, uma gravata rosa, eu tinha também uma preta, eu tinha um tom um pouco mais claro, um tom um pouco mais... Então tá vendo que a mesma história, ela pode ser contada de várias maneiras, só que não muda o resultado. Eu estou aqui, das duas formas, o final é que eu estou estudando a Bíblia com você nesse momento. Você consegue compreender? Quem entende aí fala assim, eu entendo, bispo. Agora captei o negócio aí, qual é o mistério dos evangelhos? Porque um tem uma riqueza de detalhe, o outro também, só que todos no final chegam no mesmo consenso, no mesmo final, no mesmo desenrolar da história, né? Então vamos lá, nós vimos isso aqui nos outros evangelhos, e a história ela vai chegando nesse desenrolar final, nós vendo aqui, eu e vocês aqui estudando, Pilatos interrogando Jesus e falando para ele, você é que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. E o versículo 3 fala assim, ó, então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. O Pilatos foi falando, o senhor não vai responder nada não? O senhor vai ficar calado, é isso mesmo? E ele responde aqui no versículo 5, Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Olha o que acontece quando você decide deixar Deus na frente da sua vida. Olha o que acontece. Quando você decide deixar Deus na frente da sua vida, você tem um controle tão extraordinário na situação, que até aqueles que estão na posição de te acusar começam a admirar você. O Pilatos começou a admirar Jesus, porque Jesus estava recebendo acusações, mas não estava tentando se defender, porque ele sabia que quem ia defender ele seria Deus. E nesse caso aqui, a sua defesa seria o acompanhamento dele até a sua crucificação e depois a sua ressurreição em glória, para se entregar no meu lugar e no seu lugar que está me acompanhando aí. Versículo 6 fala assim, ó, ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Na festa que eles estavam vivendo ali na Páscoa, ali, né, aquela comemoração que eles estavam naquela época, era de costume, se tivesse 2 presos, colocaria ali em forma de sorteio, falaria para aqueles que estavam acompanhando escolher qual desses 2 presos eles pediriam que recebesse ali o alvará de soltura, a sua libertação. E na ocasião nós vamos ver aqui que Barrabás estava ali presente e também junto com Jesus, né? E eles vão perguntar, vão pedir para escolher, né? Se eles escolhem que solte Jesus ou Barrabás. Você, acredito eu, que desde garotinho, né, já conhece essa história aí, desde garotinha, porque você assistia ali nas mídias de televisão, você assistia os filmes, você que
frequentava ali alguns ensinamentos bíblicos, religiosos, você já ouve falar dessa história, né, de Jesus e Barrabás. Mas isso é muito forte, porque Barrabás representa eu e você. Porque Barrabás era culpado, assim como eu e vocês somos culpados. Só que Jesus, mesmo sem culpa, ele toma aquela cruz no lugar de Barrabás, porque aquela cruz era de Barrabás, representando ser minha e ser sua. Mas ele se fez maldito, como diz o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, depois você vai lá dar uma olhadinha. Ele se fez maldito no meu lugar e no seu lugar. Pensa num amor gigante, hein? Você que aceitou estudar comigo aí, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, você que já está comigo faz tempo, você que é das milhares que já está comigo faz tempo aí, estudando, meditando comigo aqui, aprendendo um pouquinho, juntos, né? Porque a palavra de Deus aprendemos juntos. Não tem essa de eu somente ensinar para você, não. Enquanto eu estou ensinando, eu também estou aprendendo, porque a palavra é viva. Aquele que se intitula o professor que sabe todas as coisas, ele não sabe nada, porque ele perdeu esse princípio. Porque enquanto eu estou ensinando para você, o Espírito Santo está me enchendo de mais coisas para me poder entregar para você mais à frente. Então, você que já é desses, escreve aqui embaixo, Deus me ama. Escreve aqui nos comentários assim, se possível com a letra, ativa aí a letra maiúscula do seu celular para ficar... O que é a letra maiúscula, bispo? A letra grande. Põe a letra grande, ó, Deus me ama, porque Deus ele te ama muito. Recebe isso aí, homem e mulher de Deus. Bispo, eu sou novo por aqui. Quantos capítulos são estudados por dia aqui no canal? O dia que nós chegarmos em Salmos, que forem capítulos menores, a gente pode estudar 2 para adiantar o estudo. Mas geralmente estudamos 1, para não tirar também muito do seu tempo. Eu sei que é corrido o seu tempo, sei que você tem que resolver as coisas. Então, 1 capítulo por dia você vai se comprometer de estudar comigo aqui. Escreveu já? Deixa eu ver. Escreveu? Deus me ama? Ah, que maravilha. Porque eu já vou, acabando aqui, eu já vou digitar aí também. Deus me ama, tá bom? Vamos lá. Versículo 7. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídios. Vendo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lo haviam entregado. Então Pilatos percebeu que Jesus estava sendo perseguido por causa de inveja. É um demônio isso, né? Tem pregação aqui no canal sobre isso. Futuramente nós vamos abordar aqui uma coleção de 7 dias de mensagens falando sobre esse demônio que tem afligido muitos dias atuais a tal da inveja. Acredito que na sua cidade deva ter. Se na sua cidade não tem, coloca nos comentários aqui o nome da sua cidade, porque logo logo essa cidade será uma das cidades mais populosas do Brasil, porque vai muita gente para aí. Só que a hora que começar a chegar muita gente, se não tinha inveja, vai começar a ter aí. Então, inveja é um demônio e os sacerdotes aqui, os principais, tiveram esse espírito dominando eles contra Jesus, né? E o Pilatos percebeu isso, né? Versículo 11. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilato lhes perguntou: o que farei, então, deste a quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o, crucifica-o. Versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar acoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Olha que forte. E você vê essa passagem aqui, se você olhar aí debaixo do título da sua Bíblia aí, Jesus perante Pilatos, você vai ver isso lá em Mateus 27, em Lucas 23 e em João 18. Isso aqui é uma das passagens que você vai ver em todos os evangelhos, cada uma com seus detalhes.
Isso é muito forte. Você vê que até o próprio Jesus ele foi alvo da inveja. Só que nós sabemos que isso aqui era tudo, fazia parte de um propósito, né? Um propósito. Por isso que essa inveja, que ela não foi cessada, ela não foi eliminada, porque isso aqui era um cumprimento de propósito que Jesus tinha para salvar a nossa vida, né? Para ganhar ali o nosso direito da salvação. Só que, para você ver como que a inveja está em todos os lugares. E o próprio Pilatos, não querendo confusão com a multidão, ele pega e faz o que eles pediram, tanto que era um costume também, né? Ele ficou até meio que de mãos atadas, como num dos evangelhos ele chega até lavar a sua própria mão. Ele fala, eu estou lavando as minhas mãos do sangue desse inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Próximo título fala, Jesus entregue aos soldados, né? Versículo 16. Você está comigo aí? Quem está comigo aí? Coloca aqui, bispo, estou aqui na fé, estou ligado aqui na fé, tá tudo certo. Tá um tempo legal aí, o time tá legal, o tempo tá legal do estudo aí, tá legal? Então vamos lá. Versículo 16. É rápido, a gente ora e você já vai fazer os seus afazeres aí, cheio da palavra de Deus, tá bom? Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, né? E reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, salve o rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiam nele. E, pondo-se de joelhos, o adoravam. Olha que chacota. Mas Jesus já tinha predito tudo isso, né? Vão me esbofetear, vão cuspir no rosto do Filho do Homem. Jesus já sabia, mas mesmo sabendo dói, né? Mesmo sabendo não é legal. Você quando vai tomar um medicamento aí, que você sabe que ele tem um gosto amargo, um exemplo aí, você vai tomar um chá de boldo aí, acho que todo mundo conhece o chá de boldo, né? Que as folhas são amargas. Você comeu alguma coisinha, exagerou, aí vai tomar um chazinho de boldo. Até vem de enxacê, né? Que fala ali, né? Você vai tomar um chá de boldo. Você sabe que ele é amargo, mas o saber que ele é amargo não tira a amarguidão dele, né? O seu amargo quando você coloca na boca. Quando você... eu sei que o chá de boldo é amargo. O fato de você saber, quando você colocar na tua boca, não vai tirar o gosto ruim dele. Você vai ter que sentir o fel ali, o gosto ruim dele. O fato de Jesus saber que isso ia acontecer não elimina o sofrimento. Você consegue compreender comigo? Tá vendo como que é bom estudar comigo? Porque nós vamos recebendo as revelações na hora e vamos passando para você. Muitas coisas que eu passo para você aqui, das várias vezes que eu li a Bíblia de capa a capa, eu não recebi essas revelações. Só que lendo com você aqui no YouTube, eu estou recebendo essas revelações. Já li essa passagem, já li na King James, já li nessa Bíblia aqui 2 vezes, nessa que eu estou lendo com você, já li na NTLH, já li em várias traduções, já li uma vez na tradução no telefone, que uma vez eu não tinha como levar para o trabalho a Bíblia física, era difícil, eu li ela todinha no telefone, no aplicativo, e Deus nessa passagem não falou isso que eu estou trazendo para você aqui, não falou comigo. Olha como que é bom estudar aqui à luz do Espírito Santo. Isso aqui não é curso de teologia que nós estamos fazendo com você. Não é algo teológico, não. É algo espiritual, é diferente. É estudo embasado na revelação do Espírito Santo. Vai ser forte para a tua vida, viu? Toma posse. Então, mesmo Jesus sabendo, o meu amigo, minha amiga que está do outro lado aí, não tira o sofrimento, não tira a dor que ele sentiu aqui. Tanto da alma como do corpo. E o versículo 20 fala assim, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus, é o próximo título. E obrigaram a Simão Cirineu, né, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Esse Alexandre, esse Rufo, você vai ver lá em Romanos, se você pegar em Romanos aqui 16, 13, ó, se nós formos lá em Romanos, livro de Romanos, depois de Atos aqui, ó, é ao vivo aqui, viu?
Espera aí que eu vou abrir aqui, ó. 16:13, fica comigo aí. O Paulo fala assim, ó: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. A mãe de Rufo, olha para você ver, para tudo que você está fazendo aí. Eu tô arrepiado aqui. A mãe de Rufo, que é aqui, ó, o filho do Simão Cirineu, ela era considerada por Paulo como mãe. Olha o poder que esse momento aqui, que o Simão Cirineu, ele carregou essa cruz. Olha o poder de Deus que penetrou na vida dele. Ele carregou a cruz e os filhos dele, a família dele se converteu de tal maneira que um dos maiores evangelistas, chamado Paulo, que era Saulo de Tarso, que se converteu, um dos maiores pregadores da palavra, aquele que trouxe o evangelho para mim e para você. Porque ele trouxe o evangelho para mim e para você? Porque nós éramos gentios. Agora, se você está me acompanhando e você é um judeu, aí é outro caso. Mas para mim, eu era um gentio, a minha esposa era uma gentil. Nós éramos gentil. O evangelho, o maior evangelista da palavra de Deus, o Paulo, considerava a esposa de Simão Cirineu como uma mãe. E se ele considerava ela como uma mãe, ele sendo um pregador, quer dizer que ela era uma grande serva de Jesus. Olha o poder que tem quando esse homem aqui carregou a cruz de Jesus. Olha o que o evangelho fez na vida dele. Olha o que o Espírito Santo fez na vida dele. E é esse evangelho que eu estou trazendo para você, estudando todo dia. Você quer mudar de vida? Para de fazer essas loucuras que você está fazendo. Vem mergulhar na palavra de Deus. Vem conhecer o manual. Vem conhecer e estudar o manual para você sair dessa situação. Para de fazer essas loucuras, de ficar que nem um doido para lá e para cá. Um dia um velho sábio, um senhor sábio me chamou e falou: Fabrício, você já viu um pé de mangueira todo se estremichando, assim, se contorcendo para dar a fruta que ele tem que dar? Você já viu um pé de fruta, uma mangueira? Você já viu uma mangueira se contorcendo para dar manga, se ela está na terra, está igual? Ela não precisa se contorcer, é natural. Um senhor sábio, um grande pregador, um dia me orientou dessa maneira. Ele falou assim: não precisa de contorcer, é natural. Você fica aí, ó, fazendo... Olha aqui, ele ajudou a carregar a cruz. E olha o que Deus fez, olha o que Jesus, olha o que o Espírito Santo fez na família desse homem. E você aí fazendo loucuras para tentar uma migalha de poder de Deus, e você não vê isso se realizar. Vem mergulhar na palavra comigo. Vem aprender o livro da vida comigo. Vem aqui nesse canal, porque aqui eu quero ensinar ao meu modo, ao modo do Espírito Santo, ao modo simples, a palavra de Deus para você. Um ensinamento que vai resolver. Vai resolver. E esse Rufo aqui, o Alexandre, tiveram as suas vidas mudadas e transformadas. É muito forte isso. Eu estou arrepiado aqui estudando com você. E tem um próximo título, né? O momento da crucificação. O momento da crucificação, no versículo 22, fala assim, ó: e levaram Jesus para o Gólgota. Pode abrir, isso, pode abrir. Levaram Jesus para o Gólgota, e fala assim, ó, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, e ele, porém, não tomou. Por que ele não tomou o vinho com a mirra? Porque aquele vinho e aquela mirra, ele era usado como anestésico na época. E Jesus não queria estar dopado, Jesus não queria vivenciar aquele momento dopado, não. Ele queria vivenciar aquele momento sofrendo o que tinha que sofrer, passando o que tinha que passar, porque a vitória ele voltaria com ela. Olha que forte isso. Versículo 24. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, e lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, né? Quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Olha que interessante. Toda cruz, em cima da cruz, assim, tinha uma tabuazinha. E nessa tabuazinha estava escrito, né, o que foi o crime que a pessoa cometeu. E na de Jesus estava escrito assim, ó: ele é considerado o rei dos judeus, né? Estava escrito rei dos judeus. Não era nem considerado, estava escrito o rei dos judeus.
Tanto que tem um evangelho, não sei se é nem esse aqui, não, é em outro evangelho, nós vamos chegar nele, que os sacerdotes falam assim, não coloque que ele é rei dos judeus, coloque que ele se diz rei dos judeus. Aí o rei fala assim, né, ali aquele que escreveu fala assim, não vamos fazer isso, o que eu escrevi em outras palavras, verdadeiramente ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, o senhor, né, dos senhores, como diz lá no Salmo 24, né, Salmo 24 fala assim, ó, já estamos encerrando aí, só para contextualizar aqui, o Salmo 24 fala assim, no versículo 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus chegou, recebido lá no trono, ele foi considerado o Rei da Glória. Isso é muito lindo. Tudo que eu vou falando aqui, depois dá um pulinho lá, dá uma olhada. Salmo 24, 9, muito lindo. Leia ele todinho, ele é curtinho. É uma bênção, é uma bênção. Vamos encerrar aqui? E ele fala assim, ó, o Rei dos Judeus, versículo 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores ele foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, né, balançando a cabeça, e dizia, tu que destrói o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Olha para você ver. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Desça da cruz, Jesus, para que a gente creia. Eu já mostrei para você aqui. Sinais não mudam a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Eu já mostrei para você na palavra aqui. Sinais não mudam. É só você pegar a história de Israel que nós acabamos de ler. Tem aí no canal. Só você colocar Êxodo, capítulo 1, 2, 3, 4. Nós começamos aqui a ver os sinais. Os sinais não mudaram o faraó. Não, bispo, mas vai mudar. Quando é o cara de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, muda. Muda não. Nós acabamos de ver ali em Êxodo 14 o mar se abrindo. Nós vamos retornar à leitura. Se você está chegando mais à frente, nós já acredito que já lemos e estudamos, você vai ver mar aberto, águas de mar purificado, nós vamos ver vitória contra Amaleque, nós vamos ver codorniz, vamos ver pão do céu, nós vamos ver tantos, muralha de Jericó caindo, cidade de Ai, reis caindo diante do povo de Deus, e nada isso faz eles mudarem, porque sinais não mudam. E os judeus aqui falavam, dá o sinal, desce da cruz, para que a gente creia. Não ia mudar, eles só estavam insultando mesmo a Jesus. E o versículo 33 fala assim, a morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Na hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, né? Ele morreu naquele momento. Olha, até no último momento você vê a maldade do ser humano. Você vê a maldade daqueles homens, mas o próprio Jesus ora, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Jesus tem esse entendimento, né? Que nós não sabemos o que fazemos quando falhamos. E ele fala isso, ele expirou aqui. E o versículo 38 fala assim, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo.
O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. O homem teve a revelação na hora, né? Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Muitas mulheres, né? Eu falei para vocês, essas mulheres aqui se converteram, essas mulheres, elas tiveram uma vida ali verdadeiramente aos pés de Jesus. Mulheres que estavam com as suas vidas totalmente destruídas. Jesus restaurou a vida delas e elas seguiram Jesus estrada fora. A semelhança de Bartimeu, a semelhança de muitos que aceitaram ele, a semelhança de mim hoje, de você que está do outro lado. Seguimos Jesus estrada fora. Nós, depois da sua morte. Elas, até mesmo antes da sua morte e também depois, né? Vamos encerrar e orar? Vamos lá. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que ele já tinha morrido, né? Morrera, né? Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José, porque eles pensaram que o Jesus ia demorar um pouco mais, né? Mas o próprio Deus, ele acelerou, né? Se ele fala que até mesmo foi ali acelerado, né? Está sendo acelerado os fins dos dias para que a gente não sofra tanto, né? Ele fala, se não fosse encurtado, né? Se não fosse diminuído, né? O sofrimento, talvez até mesmo nós pereceríamos. Então, até para o nosso Senhor Jesus nós vemos isso, porque o homem era acostumado que demorasse um pouco mais, né? Chegar o óbito daquele crucificado. Só que Jesus, ele foi diminuído até mesmo, eu vejo isso como a mão de Deus ali, para que cessasse o sofrimento do seu filho na cruz, né? E ele pega e entrega o corpo dele a José de Arimateia. Versículo 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena, Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Que maravilha! Vamos orar? E aí, o que você achou do nosso estudo de hoje? Foi bênção para você? Deus falou muito com você, falou muito comigo. Principalmente ali na situação do Simão Sirineu, falou muito comigo hoje. E você? Falou com você em qual parte o estudo de hoje? Coloca aqui tudo nos comentários. O comentário aqui é o lugar que eu consigo falar com você. Aqui nos comentários porque como nós estamos em algo virtual aqui, não tem como eu conversar com você face a face. Então, nos comentários é onde eu converso com você. Coloca aqui nos comentários o que chamou a sua atenção. Para mim, o Bispo Fabrício, o que chamou mais atenção no estudo de hoje foi o que ele fez naquela atitude de Simão Sirineu. O que aconteceu com a família dele, que se arrastou por eras. Então, coloca aqui o que você achou. O que mais chamou a sua atenção, podemos dizer assim, tá bom? Vamos orar? Antes de orar, já se inscreve, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Se você deseja ser aqui um membro do canal, ser um apoiador, tem o botão membro também aqui, seja membro do canal, para você apoiar o canal, dar aqui um suporte para a gente continuar trazendo a palavra, os ensinos bíblicos aqui para você, estudando com você, tá bom? E se deseja comprar uma Bíblia, aqui na descrição nós temos links de lojas virtuais que você pode comprar Bíblia, livro, todo o suporte para o seu estudo, para a sua imersão aí para o seu estudo, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este homem e essa mulher que ficou comigo aqui estudando mais um capítulo da sua palavra. Mais uma vez estudando e meditando e sendo abençoada pelo Senhor, meu Pai, que esta palavra penetre no coração deles e que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Você que crê, diga amém,
e diga graças a Deus. Ei, eu já vou indo, tá? Mas amanhã eu tô aqui, eu quero você aqui comigo. Você não pode faltar amanhã, porque amanhã nós vamos encerrar o livro de Marcos. Amanhã é curtinho. Amanhã, no máximo, aqui é 12, 13 minutinhos. Nós estamos acabando aqui o livro de Marcos, porque é bem curto. Hoje foi um pouco mais longo, porque a leitura é um pouco mais longa, né? É bastante leitura, mas amanhã é mais curto, por compensação. Então amanhã não falte. Vamos encerrar o livro de Marcos, mais um livro sendo encerrado no nosso estudo aqui, de Gênesis a Apocalipse. Já vou, e amanhã, se Deus quiser, eu tô com você. Vou deixar vídeos aqui na tela, dá um pulinho aí, conhece um pouquinho o canal, tá? Um beijão no seu coração, do seu bispo. Deus te abençoe. Conte comigo!